Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico, vício em pornografia. É bem polêmico por vários motivos, e um dos motivos é que a própria ciência, a própria medicina não tem uma definição muito clara ainda sobre esse transtorno. Os estudos são muito recentes, são novos, existem muitos estudos ainda em andamento. Então digamos que é um tema bem complexo, é bem difícil a gente fechar esse tipo de diagnóstico, até porque não tem uma definição clara ainda da ciência. Não existe um consenso geral entre os especialistas. Tem alguns especialistas, alguns médicos que dizem que não existe esse vício em pornografia, que é simplesmente uma expressão humana, e alguns estudos e alguns médicos já acreditam que sim, que esse transtorno existe e que pode ser muito deletério para a saúde. Nós, no dia a dia clínico, no atendimento clínico, a gente já observa que alguns pacientes têm sim dificuldades em controlar esse tipo de coisa. A gente pode dizer, eu mesmo na minha prática clínica, eu já tive alguns pacientes que me procuraram por causa desse tipo de conduta. Então, a ciência e a medicina não têm isso muito definido. Mas as coisas estão começando a mudar, os estudos estão em andamento, tem muitos estudos que já provam vários malefícios desse tipo de conduta. E em 2018 já se criou, digamos, um CID, um diagnóstico que já começou a se aproximar disso. A OMS, em 2018, ela criou um diagnóstico chamado transtorno de comportamento sexual compulsivo, que praticamente é um dos primeiros diagnósticos que começam a se aproximar desse tipo de compulsão. O que seria isso? Segundo a OMS, seria um padrão persistente de falha em controlar seus impulsos sexuais repetitivos e intensos, ou impulsos que resultam em comportamento sexual repetitivo, que é o que mais se aproxima, digamos, de uma compulsão sexual voltada para o vício de pornografia. Como eu disse, na prática clínica a gente já começa a observar que alguns pacientes têm sim passado sofrimentos referentes a esse tipo de coisa. Na pandemia aumentou muito o acesso em pornografia, isso é até esperado, As pessoas estavam mais em casa, o tédio aumentou muito, digamos, e o acesso à internet aumentou bastante. Uma das coisas que fez aumentar muito esse tipo de conduta, com certeza, é a facilidade que os seres humanos hoje têm de buscar esse tipo de material. Antigamente era muito mais difícil, se vocês pararem para lembrar, antigamente quando tinha os vídeos cassetes, para você ter acesso a um tipo de produto desse, você tinha que ir numa locadora, tinha um lugar reservado para isso, uma salinha reservada. As pessoas tinham vergonha até de chegar lá e se aproximar disso. Hoje em dia é muito fácil, hoje em dia com a internet, com o celular, as pessoas têm um acesso muito fácil e isso com certeza aumentou esse tipo de conduta. Tem uma pesquisa no Brasil que foi feita em 2018, 22 milhões de brasileiros confessaram que acessam pornografia diariamente. Sendo esses 76% homens, 22% mulheres. Só aí a gente já vê a proporção desse tipo de conduta. Ele é bem intenso, digamos. Como eu disse, tem alguns especialistas que defendem que esse vício não existe, que isso geralmente é só uma expressão humana de autoconhecimento ou alguma outra coisa mais leve, mas já tem estudos e tem especialistas também que defendem que sim, isso é um transtorno e é um vício como qualquer outro, com drogas, com bebida. Se a gente for olhar nessa visão que isso sim é um vício, tem alguns critérios que a gente tem que começar a olhar com mais delicadeza. Que seriam eles: o tempo que a pessoa se dedica a esse tipo de conduta, a impossibilidade da pessoa ter prazer em uma outra coisa. O vício ele tem essa característica muito grande de quando a pessoa tem um vício de alguma coisa, por exemplo, uma droga, ela acaba limitando a sua capacidade de prazer e chega uma hora que a pessoa só tem prazer quando está consumindo aquele tipo de produto. E o quanto a pessoa vive em função daquele vício. Ou seja, como que a pessoa planeja o seu dia para sempre ter acesso a esse produto. Isso são critérios que a gente tem que tomar cuidado. Eu repito para vocês que não existe ainda um diagnóstico fechado, não existe um CID. Um CID seria um código de doença, seria um jeito que os médicos buscam para padronizar os diagnósticos. E para vício de pornografia ainda não tem um diagnóstico específico para isso. Mas, como eu disse, na prática clínica a gente já vê pacientes buscando médicos
com esse tipo de sofrimento. Quando a gente fala em vício, qualquer tipo de vício, seja por pornografia, seja por droga, está muito ligado ao sistema de recompensa. Eu vou dizer para vocês mais para frente que com certeza não é só isso que faz uma pessoa ficar viciada em alguma coisa. Mas com certeza isso também está envolvido. O que seria esse sistema de recompensa? Seria um sistema do nosso cérebro que está muito ligado à dopamina. Quando a gente tem alguma coisa que aumenta muito a nossa dopamina, por exemplo, uso de drogas, bebidas, né, e a própria pornografia, isso cria um sistema no cérebro da gente que a gente vai sempre querer buscar aquele tipo de produto. Porque a dopamina é um neurotransmissor que ele aumenta o nosso prazer, a nossa satisfação. Então o sistema de recompensa, resumidamente, é mais ou menos assim. Quando você entra em contato com esse tipo de produto, aqui no caso a pornografia, existem estudos que mostram que materiais pornográficos aumentam a dopamina até mais do que o uso de drogas, como cocaína e heroína, para você ver a intensidade que pode ter esse tipo de produto. Então, o sistema de dopamina seria assim, você entra em contato com esse tipo de material, o seu cérebro produz muita dopamina naquele momento. E quando você faz isso rotineiramente e várias vezes, digamos que o seu cérebro, ao longo prazo, ele começa a produzir menos dopamina quando você não está em contato com esse produto. E quando você diminui a dopamina, dá um desejo incontrolável de você buscar mais. E esse é um dos mecanismos. Além de diminuir a dopamina no cérebro a longo prazo, também diminui os receptores da dopamina, que digamos que recebe essa dopamina, que no final vai provocar a mesma coisa, que é a vontade de você buscar esse produto de novo. Também no sistema de recompensa tem alguns estudos que mostram que quando a gente tem alguma coisa que aumenta muito a nossa dopamina, é como se o nosso cérebro criasse caminhos neurais. É como se a gente começasse a criar digamos aqui, fazendo uma analogia, uma estrada. E essa estrada ela vai se fortalecendo cada vez mais quando a gente vai usando esse produto. Lembrando que esse tipo de vício, esse tipo de coisa pode ser com drogas, pode ser com bebidas ou com pornografia, como eu estou falando aqui para vocês. Então, esse sistema de recompensa ele está ligado ao vício, né? Qualquer tipo de droga que a gente usar vai ser acionado esse tipo de sistema neural, e tem algumas outras coisas também ligadas que podem aumentar a nossa dependência perante essas coisas. Por exemplo, aumenta a tolerância. O que quer dizer? Quando a gente começa a usar qualquer produto, e aqui eu vou dar o exemplo de novo da pornografia, é como se a gente criasse uma tolerância. O mesmo tanto e a mesma intensidade dos produtos que a gente tinha diminui a intensidade. Então a gente sempre vai buscar alguma coisa mais forte. Ou seja, fazendo analogia na pornografia, muitas pessoas começam a ver pouco tempo e digamos um estilo de pornografia mais leve. E com o tempo, esse tipo de pornografia já não satisfaz essa pessoa. E ele vai buscar tipos de pornografias mais fortes, digamos, temas mais fortes e mais que traz mais sofrimento para essa pessoa. E seria mais ou menos isso a diminuição da tolerância. Fazendo uma analogia, por exemplo, com bebida, quando a pessoa diminui a tolerância, o mesmo tanto que a pessoa tomava para se sentir satisfeita já não satisfaz, ela precisa beber uma quantidade muito maior. Claro que quando a gente fala de vício, isso é só um dos critérios, até porque esse tipo de sistema ele não está totalmente descoberto, digamos, pela ciência, ele não está totalmente conhecido pela ciência, tem muitas coisas que a gente não conhece ainda, e existem muitos fatores que entram quando a gente fala de dependência. Por exemplo, predisposição genética, com certeza a genética tem muito a ver com quando alguma pessoa vai evoluir com algum tipo de dependência, experiência de vida, ou seja, o que a pessoa passou na vida dela, os traços de personalidade, isso também está muito ligado à evolução dessa pessoa evoluir com uma dependência, questões sociais, com certeza as questões sociais também estão ligadas, cultura, o ambiente que essa pessoa vive, com certeza manda muito para essa pessoa evoluir com algum tipo de dependência. E aqui, por exemplo, a dependência por pornografia. E transtornos mentais. Existem vários estudos que mostram que pessoas que têm transtornos mentais, seja depressão, seja transtorno afetivo bipolar ou esquizofrenia, eles têm uma tendência maior de criar dependência de algum produto. Seja pornografia, seja álcool, seja droga ou qualquer tipo de dependência. E falando na pornografia, existe mais um efeito que os estudos mostraram que é bem interessante, que é chamado de efeito Coolidge. O que seria isso? Eles fizeram um estudo com ovelhas, que eles pegaram um macho
e expuseram esse macho a fêmeas diferentes. E eles notaram que quando eles expôs essa ovelha para copular com fêmeas diferentes, eles notaram que quando muda a fêmea, digamos que o macho ele não tem aquele tempo de descanso. Ele sempre quer mais e ele continua. E a pornografia ela é muito semelhante a isso. Quando uma pessoa entra para ver um vídeo pornô, ele geralmente ele não fica só em um, ele abre várias abas, por exemplo, no computador, e ele sempre busca as coisas novas, até pela questão da dopamina. A pessoa ela está assistindo um tipo de vídeo, aquilo ali parece que fica meio entediante, então ela busca um outro tipo de vídeo. Por exemplo, um homem, ele vai querer ver vários tipos de mulheres, vários tipos de sexo, vários tipos de ambientes. Então esse efeito collage ele pode também aumentar o risco da pessoa criar uma dependência por pornografia. Lembrando aqui de novo que a própria ciência ela não fechou ainda esses critérios de dependência. Isso é uma coisa que a gente observa já na prática clínica e alguns estudos mostram, mas não tem uma concordância dos especialistas em geral. Existem diversos estudos que apontam que o vício em pornografia pode desencadear alguns transtornos mentais. Lembrando que pode desencadear, é um fator a mais, não que isso por si só vai provocar isso. Como, por exemplo, o TDAH, como o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, a perda de memória, também alguns estudos mostraram que as pessoas que têm o uso compulsivo de pornografia pode ter esse tipo de transtorno. As fobias sociais, os estudos mostraram que as pessoas que têm esse tipo de comportamento, principalmente quando usa pornografia pesada e por muito tempo, elas também podem evoluir com fobias sociais, né? Isolamento, timidez aumentada, tudo isso pode estar ligado ao vício da pornografia. E mais uma vez, lembrando que os vícios a longo prazo diminuem a dopamina, e aí pode vir alguns sintomas das pessoas que fazem uso pesado desse tipo de produto, como por exemplo, pouca satisfação, principalmente satisfação no sexo real. As pessoas que usam muito esse tipo de produto tendem a longo prazo diminuir a sua satisfação no sexo real, porque com certeza o sexo real nunca vai reproduzir aquelas imagens e aqueles ambientes que são reproduzidos nos filmes pornô. Uma coisa muito interessante da gente dizer é que aquilo ali é uma mentira, que aquilo ali é uma ilusão, é uma coisa criada, né, por diretores e por atores. Outra coisa que eu não vou entrar no mérito aqui, a pornografia, ela tem corre o risco de ter muitos abusos com os atores, principalmente com as mulheres. Então é mais um fator de risco, digamos, que gira em torno da pornografia. Outra coisa que pode acontecer também com quem evolui com esse tipo de vício, e principalmente que faz uso pesado de pornografia, é dificuldade de ereção. Tanto retardar a ejaculação, como ejaculação precoce. Alguns estudos mostraram isso. Ansiedade social, que seria praticamente as fobias sociais, também alguns estudos mostraram que pessoas que fazem uso desse produto podem desencadear. Objetivação do sexo oposto, principalmente os homens. Os homens que fazem o uso pesado desse material pode sim ter uma objetificação da mulher, né? Dele começar a ver a mulher como um objeto sexual e perder a sensibilidade dele durante o tempo, principalmente com um longo prazo usando esse tipo de material. Dificuldade de concentração, alguns estudos mostraram também que o uso pesado de pornografia e a longo prazo pode trazer esse tipo de complicação. Desinteresse sexual do parceiro, alguns estudos mostraram que pessoas que usam pornografia por muito tempo e principalmente pornografia a longo prazo pode sim trazer problemas no casamento, né? Tanto perder os interesses, como essa pessoa ficar muito irritada e acabar descontando no parceiro. Depressão e perda de interesse sexual. Os estudos mostraram também esse tipo de complicação. E agora o tratamento. Lembrando, de novo aqui, que a ciência não tem um diagnóstico fechado. A gente não pode dizer que isso é um transtorno, que é uma doença. Isso está em estudo, tem vários estudos que falam que sim e outros que dizem que não, que é uma expressão humana. Mas como eu disse que na prática clínica a gente já vê sim pessoas buscando ambulatórios médicos relatando esse tipo de sofrimento. Você que se sente, digamos, que está sofrendo por isso, que vê que isso traz um sofrimento para você e acha que precisa buscar ajuda, tem algumas soluções, tem as pessoas que você pode buscar.
Agora, se você faz um uso moderado, né, se você vê que não precisa ser diariamente, que é uma coisa esporádica, que não te traz sofrimento, não se sinta culpado também. Porque, como eu disse, tem estudos que mostram que isso é uma expressão humana, né? Algumas pessoas usam para relaxar. E aqui eu estou falando especificamente de uso de material pornográfico. Eu não falei de masturbação, eu não falei de se tocar, digamos, de conhecer o corpo, porque isso muitas vezes é até bom, né? Principalmente as mulheres, pela cultura, tem muito bloqueio às vezes de fazer isso. Eu estou falando em uso pesado de pornografia e principalmente a longo prazo, quando isso começa a ficar a coisa central da sua vida. Se você vê que isso já traz sofrimento para você, você pode buscar, por exemplo, vários profissionais como médicos, psicólogos, sexólogos, terapeutas, são pessoas que estão preparados, que podem te dar uma ajuda. Existem várias técnicas que, digamos, que pode ser usada para esse tipo de conduta. Uma das mais conhecidas seria a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, mas existem várias outras. De qualquer maneira, se você sente que você sofre, o mais importante é buscar um profissional, seja um médico, seja um sexólogo, seja um terapeuta, tá bom? Repetindo aqui que isso é muito complexo, né? Eu peguei essa semana para estudar esse tema e é bem complexo. Existe ainda muita divergência entre os profissionais e os especialistas. Alguns dizem que sim, esse vício já existe, é real, ele é muito deletério, e alguns dizem que não, que é uma conduta, que às vezes as pessoas usam para diminuir a ansiedade. Ou seja, o resumo desse vídeo: não se sinta culpado se você usa isso às vezes e se sente bem, mas se você sente que tem sofrimento, não postergue em buscar ajuda, não se sinta vergonha, não sinta vergonha, você pode procurar ajuda e com certeza você vai ter o alívio desse sofrimento, tá bom? Esse foi o vídeo sobre vício de pornografia, espero que vocês gostem, dê o joinha aí no YouTube e até a próxima.